Olá, bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Escola Nossa Senhora das Graças. Sou o professor Antônio Carlos. A disciplina é de Geografia, não, Ciência, desculpa, e a série é o quarto ano. Vamos falar agora sobre o Pantanal. No Brasil, o Pantanal está localizado entre os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por essa razão, esse bioma é também chamado de Pantanal mato-grossense. O bioma se estende também para os países vizinhos da Bolívia e Paraguai. O Pantanal é repleto de rios e lagos. De dezembro a abril, com maior frequência das chuvas, as cheias cobrem boa parte das terras. A vegetação é variada. Em algumas áreas predominam plantas baixas, como o capim-carona e o capim-mimoso. Em outras, existem arbustos e árvores, como aroeira, bocaiúva e piúva. Também plantas aquáticas, como as camalotes. Vamos falar agora sobre os campos. Os campos, também chamados de pampas, ocorrem exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, onde os invernos entre julho e setembro são frios e com menos chuvas, e os verões de dezembro a março são quentes e mais chuvosos. Nesse bioma, predominam áreas planas com vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. Algumas espécies são o brinco de princesa e a erva dos pampas. Aves como o tie-sangue, a coruja buraqueira, são alguns dos animais nativos dos pampas. Mamíferos como o gato palheiro e aves como a noivinha de rabo preto são exemplos de animais ameaçados de extinção. Metade da área desse bioma já foi alterada para uso da agricultura e da região sofrem com a contaminação do solo e das águas causada por produtos químicos usados no manejo dos animais e nas plantações. Então, pessoal, é o que está ocorrendo a questão do desmatamento. As pessoas estão desmatando para transformar áreas em área de pastagem para a criação de animais, e também os produtos químicos, eles também desmatam para fazer plantações, e nesses locais é utilizado muitos produtos químicos que poluem o solo, poluem as águas, causando muitos danos àquela área, entendeu, pessoal? Porque qualquer meio de produção que ele seja acompanhado de produtos químicos, ele é prejudicial ao meio ambiente, ao solo, às águas e até mesmo aos seres vivos, ok? Vamos falar sobre o Cerrado. O Cerrado está localizado principalmente na região centro-oeste do Brasil. Ele é o segundo maior bioma do país, superado apenas pela floresta amazônica. O Cerrado apresenta estação chuvosa na primavera e no verão, entre outubro a março, e outra com pouca chuva no inverno, no período de maio a setembro. Essa variação determina a época da florada, frutificação e também da reprodução dos animais.
A vegetação típica é formada por árvores baixas, em geral espaçadas por arbustos e gramíneas, que formam extensos campos. As árvores mais características do cerrado têm troncos e galhos retorcidos, com casca grossa e folhas espessas. As raízes dessas árvores geralmente são longas, permitindo que alcancem fontes de água nas camadas mais profundas do solo. Então, essa região é formada por esse tipo de vegetação bem rala, com árvores, como foi falado aí, o caule dela é tudo retorcido, a casca é bem grossa para poder resistir durante os períodos de estiagem. Esse tipo de planta, pessoal, as raízes são bem profundas, exatamente para poder coletar água do subsolo, ok? Se não fossem essas características, provavelmente essas árvores não viveriam nesse local, vamos falar de forma hostil, ok? Agora vamos falar da nossa vegetação, pessoal, a caatinga. Essa é a nossa vegetação que nós conhecemos, aqui existe na nossa cidade, na nossa comunidade, ok? A caatinga, a caatinga é um importante bioma da região nordeste do Brasil. O clima dessa região, em geral, é quente e seco. As chuvas são irregulares, mas costumam se concentrar no verão, de dezembro a março, também chamadas de estiagem. Os períodos de seca podem chegar a 9 meses por ano. Caatinga, na língua indígena tupi, significa mata branca, característica do aspecto geral da vegetação porque na época da seca, quando ficam esbranquiçadas e que sem folhas, perdem as folhas, é uma estratégia que ocasiona a diminuição da evaporação e a transpiração nos períodos de seca. Esse bioma também é formado por plantas com folhas modificadas em espinhos, o que evita perda de água, o que acumulam água no caule, como alguns cactos. Então, pessoal, a caatinga é uma vegetação típica do Nordeste brasileiro, do semiárido. Ela resiste a muitos meses de seca, como foi falado aqui anteriormente. Então, ela tem uma estratégia muito importante que talvez as pessoas não saibam. O porquê que as nossas plantações, as nossas matas, elas perdem as folhas durante o período da seca. Aí a explicação é a seguinte: é, com as folhas, essas plantas continuam respirando, e na respiração existe a perda de líquido, a perda do vapor de água sai junto com o oxigênio. Então, nessa respiração, a planta perderia água, e se ela perder água, o caule dela vai ficar seco. E se o caule ficar seco, a tendência é essa planta morrer. Então, ela, vamos dizer assim, ela adormece por um período enquanto não está chovendo, passa um certo tempo sem ver nenhuma folha, a gente pensa que tem morrido, basta dar uma ou duas chuvas que tudo fica verdinho novamente. Então, essa é uma estratégia importante que essas árvores utilizam para que elas possam sobreviver no sertão nordestino seco e, ao mesmo tempo, muito quente, ok, pessoal? Elas sobrevivem a todas as espécies de adversidades. Você viu também que os espinhos é como se fossem folhas, eram folhas disfarçadas, porque os espinhos não respiram pelo espinho. O espinho apenas está ali porque ele está superando um local que seria de um galho de folha, de uma ramalheta de folha. Então, o espinho é uma folha disfarçada, ok, pessoal? Porque exatamente para que a planta não respire tanto e não perca tanto líquido ao longo do tempo de estiagem, ok?
Bom, galerinha, por hoje é só. A gente fica por aqui. É, até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau.